seja bem-vindo. Um privilégio estarmos juntos mais uma vez para conversarmos assuntos que nos ensinam, nos impactam e transformam a nossa forma de ver a vida. E hoje nós teremos mais uma conversa necessária, se eu posso dizer. Essa é uma conversa necessária, que muitas vezes ela é omitida. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível para que chegue aos ouvidos de quem precisa. E para iniciarmos, como de costume, eu pedi para a Viviane, que é a nossa convidada de hoje, trazer um texto e eu vou ler. E esse é o nosso ponto de partida, Isaías 61, de 1 a 5. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Nossa entrevistada de hoje é a Viviane Vaz. Viviane é psicanalista, é palestrante, é escritora, é colunista, acabei de descobrir, coordenadora geral do projeto Nova. E eu li lá no Instagram dela, tá? Ativista pelo fim da violência de gênero e combate ao abuso infantil. E sobre tudo isso nós vamos conversar hoje. Viviane, seja bem-vinda. Obrigada. Que privilégio poder conversar sobre esses assuntos. O texto bíblico é muito... tem tudo a ver com o que a gente está falando. E eu queria que você saudasse as pessoas que estão nos assistindo e já fizesse as suas considerações iniciais sobre tudo isso aqui. Legal, um prazer enorme estar aqui, Tiago. Uma alegria estar aqui falando com vocês. Eu sou, né, desde pequena, vamos assim dizer, criança, né, envolvida com as coisas do reino. E fui ao longo do tempo me importando muito com as questões que envolvem não só a mulher, mas a criança e o adolescente, né? E hoje tenho focado muito nessa questão do combate à violência. Então, por isso que eu me considero uma ativista nessa causa, né? Não aquela ativista num contexto, às vezes, que a gente está acostumado a ver, feminista, vou colocar aqui entre aspas, né? Mas uma pessoa que é ativa em combater todas as formas de violência de gênero e, em especial, as violências que acometem os menores, né? Crianças, adolescentes e mulheres. Então, a gente tem feito esse trabalho aí há um bom tempo. E é um prazer enorme estar aqui falando desse assunto. Como você falou, é urgente e é necessário. Urgente e necessário. Realmente, quando eu chamei você, eu chamei o Evandro. O Evandro tá ali, vocês não estão vendo. Daqui a pouco, em outra ocasião, o Evandro virá conversar conosco. Um assunto mais leve, né, Evandro? E aí eu falei, eu preciso conversar com a Viviane, por causa do Setembro Amarelo também. Sim. Então, a gente tem uma necessidade, a igreja não fala sobre isso. Pelo menos eu percebo que a igreja não fala. E o nosso objetivo é dar voz, ser canal mesmo. Sim. Então, teve aqui o Capelão Reis falando sobre luto e suicídio, enfim. E é uma pauta que a igreja não fala. Sim. Como é que surgiu o Projeto Nova? Como e quando, né?
Projeto Nova surgiu em 2011. Tinha uma pessoa da nossa igreja, eu sou da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E na nossa igreja tinha uma pessoa que inclusive era da minha rede, que a gente cuidava de uma rede de células, né? Hoje PGM, que ela evangelizava mulheres, garotas de programa. E essa menina evangelizou várias, né? E ela ficou doente, ela teve uma doença muito grave, né? E ficou impedida de dar continuidade a esse cuidado. E o pastor Gilson Breder, ele falou, não, mas esse projeto precisa continuar, não pode parar, porque ela não vai poder continuar. Então foi quando eu já era obreira da Primeira Igreja, foi quando ele me convocou a assumir esse projeto, né, e no caso criar uma metodologia, né, baseada para atender essas mulheres, então, garotas de programa. Como eu tenho formação em psicanálise, né, eu gosto muito de ouvir as histórias. E ao ouvir as histórias dessas mulheres, eu percebi um ponto em comum, que as histórias delas não começaram na vida adulta. Esse primeiro ponto. Elas não chegaram na prostituição na vida adulta. Teve toda uma construção que foi feita na infância e na adolescência, onde na cabeça dela ela pensou, é a única coisa para qual eu sirvo, a prostituição. Né? É como se não me restasse nada. Não me restasse mais nada e esse era o único valor que ela tem. E aí, pelo menos assim, ela dá comida para os filhos, né? Porque, em geral, são todas as mulheres em situação de vulnerabilidade, as mulheres que eu atendi, pelo menos, eram mulheres em situação de vulnerabilidade social e que tinham filhos e prostituíam para alimentar os filhos, né? Ou para sobrevivência própria. E elas tinham em comum esse histórico na infância. Então, o que eu fui percebendo? Que a infância e adolescência tinham grande responsabilidade para o fato delas estarem na rua. Então, foi daí que começou a surgir casos de mulheres que passaram por violência sexual, mas não estavam na prostituição. E eu comecei a atendê-las também, percebendo essa questão da infância. E aí, em 2016 para 2017, a gente começou a fazer trabalhos de prevenção com crianças e adolescentes. Então, a gente começou, então, a atender crianças e adolescentes que tinham passado por histórico de violência sexual e que precisavam de tratamento. Então, hoje, a gente oferece um tratamento psicossocial, ou seja, psicológico e social, para famílias que passaram por algum histórico de violência sexual. Independente do que aconteceu com ela, mas esse recorte, seja na adolescência, na infância ou na vida adulta, de ter passado por algum histórico de violência sexual. E aí a gente montou um projeto, né? Claro, hoje é um programa estabelecido há 12 anos, faz parte de uma fundação, que é a Fundação de Assistência à Pessoa Humana, onde a gente tem toda a documentação direitinho, regulamentado. E a gente faz esse trabalho aí em parceria aí com as instituições de oferecer tratamento para essas vítimas. Então, a gente oferece tratamento principalmente psicológico e social. É o cuidado com a vítima. Com a vítima. De algo que já estava acontecendo, surgiu. Isso. A primeira infância tem reflexo em tudo, né? Tem. Tem reflexo em tudo na vida adulta de qualquer um de nós. De qualquer pessoa. Então, assim, enxergar esse ponto comum deles, né? De onde você estava. Porque eu não lembro se na época que você trabalhava tinha também atendimento a gays, travestis, alguma coisa assim. Não tinha. Na época não tinha. Eu cheguei a trabalhar com alguns, né? A instituição é aberta a trabalhar desde que tenham sofrido a violência sexual. Mas já trabalhei com alguns, já recebi Porque alguns. o homossexualismo também está ligado ao abuso, né? Sim, também. Em alguns aspectos, sim. A homossexualidade, né? Algumas pessoas, não podemos afirmar que todas, né? Algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar com pessoas do sexo oposto por conta dos traumas vivenciados ou por conta das experiências que tiveram, né? Então, por exemplo, alguns meninos, algumas meninas têm preferências homoafetivas por conta das experiências que tiveram, sejam elas
traumáticas ou porque despertou um prazer nelas que ela não estava preparada para lidar. E aí houve uma construção de que ela gosta dessa maneira. É como se mostrasse um padrão. Exatamente, um padrão. Não é todos, a gente não pode afirmar que são todos dessa maneira, mas em geral sim. E falando de emoções, né? É difícil generalizar, geralmente caso a caso, com estudos individuais. O que é considerado um abuso infantil? Se a gente fosse colocar como plano de fundo para que as pessoas possam entender, sejam pais de primeira viagem, enfim, para que todo mundo entenda. Tá, o abuso sexual, no caso, né? O abuso até um termo que a gente pode até questionar, porque é o mau uso, mas na verdade uma criança não se deve usar. Então, é uma palavra que é até equivocada. Pela lei, na verdade, a lei entende como estupro de vulnerável, né? A lei considera estupro de vulnerável. Nem existe a palavra abuso na lei, no Código Penal. Mas assim, o abuso ele é considerado abuso todo toque libidinoso, assim que a lei entende, ato libidinoso. Então não há necessidade de conjunção carnal. Sim. Que muitas pessoas têm esse tabu, que só é estupro se tiver uma conjunção carnal, desculpa, né, tá falando abertamente aqui, mas eu vou ter que falar, uma conjunção de pênis e vagina. Não. Pode ser um toque da criança para a parte íntima do adulto, ou a mão do adulto na parte íntima da criança, ou beijar a parte íntima da criança, fazer a criança beijar a parte íntima, entende? Então, pode ser toques, pode ser colocar a criança no colo e forçá-la, né, a ter as sensações ali, onde a outra pessoa está tendo uma satisfação sexual com relação a essa criança ou esse adolescente, entende? Então, a criança está completamente inocente, só que isso reage, né? Reage. E é um tabu, entendeu, Thiago? Por quê? Fisicamente, nós fomos criados para sentir prazer nas áreas íntimas. Sim. E é delicadíssimo esse assunto, e por isso a gente precisa falar, e não temos que ter tabu em falar isso no ambiente religioso, porque a criança fisicamente, nas partes íntimas, nasceu perfeitamente para sentir prazer. E um ato sexual, muitas vezes, vai gerar prazer. Sim. Independente se ele é feito na hora errada, no momento errado e da forma errada. Fisicamente, ela pode sentir prazer. Pode não sentir também. Pode ser violento? Pode. Sim. Mas não necessariamente, para se tornar abuso, tem que ter violência. Então, pode ser um ato que fisicamente é carinhoso, é gentil, mas ele é abusivo. Por quê? Porque ele invade essa privacidade, ele é libidinoso. E outra pessoa está tendo prazer com esse corpo. Então, por isso que o abuso sexual é um tema delicado da gente tratar e é muito importante a gente trabalhar a prevenção. Antes da gente falar da prevenção, eu quero que... É possível avaliar a criança dá sinais de que alguma coisa está acontecendo de errado? Sim, a criança dá. Por quê? Não fomos feitos para sermos abusados. Ninguém foi feito. Embora for feito para sentir prazer, sim, fomos. Mas o prazer nessa idade não é biologicamente aceitável. Não é biologicamente preparado. Então, ela não foi feita para sentir prazer nessa... É uma quebra de estação, Exatamente, né? É uma quebra de estação, porque ela está em processo de desenvolvimento, assim a lei interpreta, né? Por que é considerado estupro de vulnerável? Porque ela está no processo de desenvolvimento, ela não está preparada, né? Mas é também com essa brechinha que muitos estão querendo legalizar a pedofilia, como sendo uma opção sexual, que não é. Mas, biologicamente, a criança ela não está preparada para esse momento. Por isso ela dá sinais. Embora fisicamente ela possa sentir prazer, não necessariamente ela vai sentir prazer, tá? Por exemplo, meninos podem ficar com ereção, mas não necessariamente ele está sentindo prazer emocional e físico.
Entende? Sim. Por quê? Porque tocou numa parte que é Sim, muito íntima. reage, né? Reage, exatamente. É uma reação. As meninas podem ter uma lubrificação. Só que acontece, isso não quer dizer que ela, entre aspas, gostou ou está pronta para isso. Ela não está. De fato, ela não está. Que sinais ela apresenta? Ela apresenta mudanças emocionais. Então, ela apresenta sentimento de culpa, medo, vergonha, tristeza, raiva, a autoimagem dela fica distorcida, porque é uma invasão dentro da alma dela. Uhum. O abuso sexual, ele é uma invasão. Ele é algo que ele é abstrato, ele não é uma coisa física que você machuca e vê o machucado. Então é algo que invade a alma e ela não dá conta de lidar com aquilo. Por isso sente tudo isso, né? A criança não expõe, né? Não sabe expor. Não sabe expor. Mas, por exemplo, no comportamento, uma criança pequena, de 5 anos, de menos de 5 anos, por exemplo, pode voltar a fazer xixi na cama, pode demonstrar medo daquela pessoa, né? Pode demonstrar síndrome de pânico. A criança pode ter roer unha, por exemplo. Automutilação. Comportamentos autodestrutivos de querer puxar cabelo, se morder. Já atendi casos assim, né? Da criança arrancar o próprio cabelo, se machucar, né? Se chutar. Enfim, comportamentos autodestrutivos. E a gente tem também os comportamentos regredidos. Aquela criança que já tinha tido uma fala boa e de repente regride, começa a ter um comportamento infantilizado demais ou sexualizado demais. Uma criança que se comporta sexualizada é porque a sexualidade dela foi despertada e ela não sabe lidar com isso, porque não era o momento dela estar lidando com isso. E aí uma criança também que tem contato com pornografia, ela vai ter os mesmos sintomas. Porque ter contato com pornografia é tão abusivo quanto ser tocada. Sim. Então, uma criança que teve acesso à pornografia... As reações químicas cerebrais. As reações químicas são muito parecidas, entende? Então, ela também vai ter tudo isso. Ela pode desenvolver síndrome do pânico, medo, raiva, vergonha... Enfim, uma série de questões, né? Mas eu acho que o principal é o sentimento de culpa. O que mais a gente percebe é como se ela fosse culpada daquele ato. Então ela se introverte, ela fica fechada, resistente em todas as questões sociais. Então acaba se tornando uma criança mais tímida, mais medrosa, envergonhada, não consegue falar em público, ela tem muita vergonha porque se sente culpada. Vai mudar na escola até. Com certeza, afeta o sistema neurológico e afeta a área de aprendizagem, porque todo o cérebro dela que tinha que estar se preparando para aprender matemática, está gastando toda a energia cerebral para lidar com aquele trauma. Sim. Né? Quando eu explico para adolescente como funciona o abuso sexual, eu gosto de explicar igual um celular. Imagina que você tem um celular. E aí, você está colocando seus aplicativos ali, né? Um celular novo, você vai colocando os aplicativos, vai salvando os vídeos, as fotos, as imagens. O trauma de um abuso sexual é como se fosse um vídeo enorme, pesado. E aí, quando você quer salvar um aplicativo, ele não deixa. Quando você quer abrir espaço, aquele aplicativo, aquele vídeo está ali, está ocupando espaço. E aí, para você abrir a galeria do celular, você vai ver aquele vídeo. A diferença do celular para o nosso cérebro é que a gente não tem lixeira. E aí você não pode apagar aquela memória, simplesmente. Infelizmente. Infelizmente não dá para apagar. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que lidar com aquilo ali. Então o cérebro, ele gasta mais energia psíquica lidando com aquela memória ruim e tendo que gastar ali energia, ou às vezes sabe o que ele faz? Bloqueia. Ou seja, não tem acesso à galeria mais. Porque ver aquilo ali te faz sofrer, então o que o cérebro faz? Não vai ver. Você continua sofrendo, só que sem ver. Para você não sofrer mais, você não vai ver. Então o que ele faz? Bloqueia a área de aprendizagem. Então a criança não se relaciona direito, na escola ela começa a ir mal, nos outros convívios sociais todos são complicados, Consigo mesmo. Com ela mesmo, com a família. Com a família. E esse negócio de voltar... Sim, regredir. Regredir, isso
Sim. É impressionante, porque, por exemplo, vai com uma criança que tem 5 anos. De repente ele começa a agir como um guri de 2, 3. Exato. Ou fica sexualizado demais. Que é o que a gente tem visto muito, infelizmente, né, Thiago? A erotização infantil a gente tem visto. Muito forte. Que aí é o que leva uma mulher, por exemplo, ou um homem, enfim, uma pessoa, a ir para a prostituição. Por quê? Ela entende que o valor dela tá naquela parte. Sim. Ela entende que o valor dela tá na sexualidade dela e não naquilo que ela é, de fato. Mas num pedaço de carne. Quando a gente fala sobre o que a pessoa é, a gente volta para a Bíblia e nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tudo isso aqui vai ferir exatamente o nosso sentido de imagem Sim. e semelhança do Criador. Você falou sobre pedofilia e eu queria que você falasse na psicanálise o que é. Ótimo. Como considera isso aqui? Boa pergunta, porque existe um tabu também em relação à pedofilia. A pedofilia, segundo o CID, Código Internacional nem tá no de nosso Doenças. script, tá? Legal. Não, mas é legal ir fazendo essas perguntas, porque às vezes as pessoas falam, temos que combater a pedofilia. A pedofilia, a terminação filia vem de parafilia, ou seja, transtorno. E pedo é de crianças. Então é um transtorno onde a pessoa só sente prazer tendo relação com crianças. 80% dos casos não são cometidos por pessoas que têm esse transtorno. São pessoas que têm relação com adultos e ocasionalmente abusam de crianças. Então não são pessoas que têm esse transtorno que só sente prazer com crianças. Porque a pedofilia é isso, é aquela pessoa que ela não tem nem vida social, porque ela só consegue, ela não se casa, por exemplo, né, e tem uma vida conjugal saudável. Entendi. É uma pessoa que ela só sente prazer sexual, por isso é um transtorno, com crianças. Aí tem muitas pessoas que estão na internet, porque aí pegam conteúdos de internet. Não pode ocorrer de uma pessoa que tem o transtorno da pedofilia nunca estuprar fisicamente uma criança. E pode ocorrer de uma pessoa que não tem o transtorno, que é o que mais acontece, estuprar de crianças. Por quê? Infelizmente, o alto índice de casos de abuso sexual são de pessoas que têm relação sexual com seus cônjuges, com outras pessoas. Meu Deus. É terrível isso. E às vezes a gente fala de uma maneira errônea a pedofilia. E aí a gente tem que combater a pedofilia. Na pedofilia nem existe, no Código Penal, não existe o crime da pedofilia, existe o crime do estupro de vulnerável. Então nós temos que combater o abuso sexual infantil. O que a gente precisa fazer é não permitir que a pedofilia, como eu falei, seja legalizada. Ou seja, que isso seja uma prática, aquela pessoa que tem essa tendência tenha liberdade de se relacionar sexualmente com uma criança. É isso que estão querendo fazer. Essa pessoa que só sente prazer com crianças, ter liberdade de ter relação sexual com crianças. Então, o pedófilo dizer, puro é aquele que não se relaciona com adulto, não, só com tem criança. Prazer e só se relaciona com criança. Você vai buscar isso. Ele só sente desejo sexual por criança. E esse que já é casado, ele cai num... Isso. Como é que a gente fala sobre esse? Que não é Ele é um abusador. Ele é um abusador. Abusador. Que cometeu um estupro de vulnerável, um estuprador, um abusador. Então se o cara... se terrível. O cara é casado... É difícil até de conceber as perguntas. Não dá nem pra falar, né? É terrível. Se o cara entra... e diz eu sou pedófilo para tentar se justificar, isso é mentira. Mentira! Até porque uma pessoa que cometeu um ato de estupro de vulnerável, ela vai ser condenada independente dela ter transtorno ou não. Se ele tinha transtorno, ele já tinha que estar tomando medicação. Sim. Porque tem medicação para isso. Ah, é? Tem tratamento. Tem tratamento, então se a pessoa... Tem tratamento, pode procurar um psiquiatra. Hipoteticamente, a pessoa... sabe que ela isso, tem essa veia. Ela olha a criança, ela olha diferente. Isso. Ela percebe essas reações. Se ela procurar tratamento, tem tratamento. Tem tratamento psiquiátrico. Tem medicação. Tem medicação.
São poucos que trabalham com isso, né? É pouco falado, mas tem tratamento. É possível um pedófilo nunca abusar de uma criança? É possível. Desde que ele se trate. Sim. Mas eu não deixaria uma criança perto dele nem a pau. Né? Aqui não, João. Aqui não. Nós estamos falando sobre saúde, sobre mente. Isso. Se nós vamos falar sobre Bíblia, essa pessoa em Cristo, ela é regenerada, ela precisa mortificar a carne dela como eu preciso, você precisa, todo mundo precisa. Então, se o meu desejo é por tomar energético, em Cristo eu não vou tomar, porque isso vai me fazer mal. Então, qualquer outra, né, o drogado, sim, o pecado, o cara que bebe, o que fuma, todos os pecados. Então, nós estamos falando sobre transtorno, sobre a mente mesmo. Isso. E são pouquíssimos índices, né, Thiago? É bom a gente ressaltar. São poucos os casos. A maioria esmagadora são pessoas que se satisfazem ora com adultos, ora com crianças. Não tem transtorno nenhum, entre aspas. Né? Porque normal também não é. É só né? falta de caráter mesmo. Exato. Do mais absurdo. Exatamente. Do maior grau possível. Alto grau. Entendeu? É sobre isso. O maior grau de falta de caráter. Exato. Como é que um pai... Como é que os pais podem prevenir? Boa. Como atingir essa criança? Boa. Instruir, né? Eu sou muito a favor da comunicação, mas é uma comunicação sem exagero. Uma comunicação leve que respeite... Senão, qual é o risco de você sexualizar seu filho, né? Exato. Ou amedrontar, tornar ele um louco, né? Porque, por exemplo, assim, não dá pra gente generalizar... Por exemplo, eu não falaria esse termo pedofilia para uma criança. Nem estupro. Então, eu falo para a criança de uma maneira lúdica. Filho, seja ele de 1 ano, 2, ninguém pode tocar na sua parte íntima. 1 ano e 2, que eu estou tocando para tocá-lo, eu peço licença para tocá-lo. Porque é o corpo dele ou dela. Então, eu peço licença. Filho, eu estou trocando você. Um dia você vai se trocar sozinho. Um dia você vai se limpar, eu vou te ensinar. É um processo continuado. Continuado. Então, assim, quando eu ensino sobre respeito ao próprio corpo, quando eu não me troco na frente do meu filho, quando eu tenho respeito ao meu próprio corpo na frente dos filhos, e eu falo sobre privacidade, eu falo sobre respeito, eu estou fazendo prevenção ao abuso. Outra coisa, ter liberdade para conversar com os filhos sobre tudo. Sobre o que eles veem na internet, é muito importante. Filho, isso não é para sua idade, esse tipo de palavreado não é para sua idade. Se a gente permite que eles assistem algumas coisas que é censura de 13 anos, 14 anos, Sim. E depois você quer falar sobre 13. Isso, eu tenho um de 14 e um de 9. E aí é muito legal, porque hoje eles controlam. Mãe, mas esse aí é pra minha idade. Eles são bem cuidadosos. Então, assim, essas pequenas coisas a gente vai protegendo. Mas o mais importante é um diálogo, não de amedrontar. Por exemplo, dizer, tem pedófilo solto por aí. Olha, cuidado, porque o estupro dá 12 anos de cadeia. Você sabe o que acontece com o estuprador na cadeia? Nada a ver falar isso pra criança. Meu Deus. Mas tem gente que faz. Sim. Tem gente que acha que vai proteger o filho fazendo isso, e não. Então, o que a gente precisa falar? Sobre autorrespeito, sobre respeitar, conhecer o próprio corpo, entender que existem partes que são só íntimas. Íntimas quer dizer que só você pode tocar, ninguém mais. Não pode fotografar, não pode ficar mostrando para os outros, nem de brincadeirinha. Então, a partir do momento que a gente ensina sobre isso, a gente está prevenindo o abuso. E ter um bom diálogo, perceber os filhos. Teve um caso que eu atendi, eu gosto de contar esse caso porque era um caso de uma família cristã também, e os pais, eles eram uma família de um casal de filhos. Esse menino, ele foi para casa de um parente. Na volta, a mãe já percebeu diferente. Na volta de casa, ela percebeu que ele estava quieto, né? Na hora que ela veio buscar, percebeu o comportamento dele diferente, retraído, fechado. Ela já achou estranho, uma criança de 8, 9 anos assim, por quê? E aí foi percebendo ele chegou, quis tomar banho.
Mas que estranho, criança de 8 anos querer tomar banho no meio da tarde, no meio do dia. Ai, o que que tá acontecendo e tal? E aí ele quietinho. Aí ela falou, filho, vem cá, o que que tá acontecendo? E aí ela percebeu que ele não tava bem. Pediu pra olhar ele, né? Aí ele comentou o que tinha acontecido. Olha a segurança do filho de contar pra mãe. Sim. A importância da mãe perceber as primeiras reações. Aí ele contou que o primo teria abusado dele de noite na hora que foram dormir. Então ele contou imediatamente para a mãe e a mãe percebeu imediatamente. Ela construiu esse relacionamento com ele. Construiu, não é do nada. Então assim, ela percebeu detalhes dele rápido. Então é isso que a gente precisa ter. A gente vai impedir de acontecer? Não vai. Infelizmente não, isso é difícil de ouvir. Porque não tá na sua mão, né? Não tá na nossa mão. Você é mãe, não tá na sua mão. É difícil. Eu tenho meus cuidados, mas assim, cada um tem sua família. Às vezes você confia. Eu, hoje em dia, ouvindo tantos casos como eu escuto, eu vou falar pra você, eu não confio em quase ninguém. Confio só em Deus. Aquela palavra que diz assim, maldito homem, confia no homem. Exatamente. E bendita que ele confia em Deus. Só confia em Deus. Mas assim, claro, a gente não precisa ser neurótico, né? Mas assim, o fato de perceber o filho é porque teve uma boa comunicação. Então, Sim. eu acho que o principal é uma boa comunicação sem amedrontar. Você não precisa roubar a inocência do seu filho. Não há necessidade de você falar termos pesados. Não há necessidade de contar histórias que acontecem no jornal. Isso é pesadíssimo para criança. Não tem que contar histórias. Porque tem gente que acha que tem que contar história. Sabe o que aconteceu com fulano? Não sei o quê. Não tem necessidade. A gente precisa preservar a inocência da criança. Eu acredito que seja uma linha muito tênue que distingue, que separe isso, né? Por exemplo, o que criança... Eu nem acho que o guri deva estar na sala assistindo o Cidade Alerta. Não, de jeito nenhum. Mas, hipoteticamente, você colocou, seu filho está ali com você. Assistiu perto, um caso brincando. sobre estupro, por exemplo. E ele não tem ferramentas ainda para saber o que é. Não tem. Então, talvez não seja nem a hora de você ensinar isso. Mas, então é uma linha muito tênue, né? Muito. Então, mas você também não pode omitir, porque vai deixar o guri curioso, e a curiosidade... se ele ouviu, alguém contou alguma coisa na escola, né? Não tá no seu controle, e ele falou, é melhor que você fale. Então aí você explica, mãe, o que é estupro? Vamos supor que ele pergunte, mãe, o que é estupro? Aí vai ter que contar. Então conta com o maior cuidado possível, sabe a parte íntima. Então estupro é quando alguém invade essa parte, né? Seja colocando, não precisa necessariamente você falar de conjunção carnal, você não precisa falar com muitos detalhes, né? Mas falar sobre essa violação de um direito. Não deixar sem informação, mas também não produzir que a criança seja sexualizada. Exatamente. Porque se você não fala, ele vai procurar saber. Exato. Porque ele não vai ficar satisfeito com uma curiosidade. Então é importante falar. Assim como quer saber o que é sexo. Uma hora ele vai perguntar. Vai. Então é melhor que ele ouça de você, que você explique Sim. de uma maneira tranquila e transparente, do que ele procurar no Google, por exemplo, do que ele procurar com os amigos e vai ter uma informação equivocada. Deixa eu te perguntar algo, também não tá aqui, tá? Não tá aqui. Nós falamos sobre paternidade nesse mês de agosto. Todos os entrevistados aqui praticamente foi sobre isso. Mas eu também fui ler a Bíblia, fui pesquisar e fui me alimentar disso, né? E o texto de Noé, quando ele planta a vinha, ele fica bêbado e fica nu. Sim. E o filho vê a nudez. Sim. Tem várias interpretações pro ver a nudez. Uma delas é que o filho tentou o ato sexual com o pai. Outra é que o fato de ver nu já seria um problema pro judeu. Mas a minha pergunta essa nudez do pai e da mãe com a criança, qual o impacto disso? Eu acho que eles precisam ser preservados disso. Eu sei que tem muitas famílias, Thiago, que vêm com naturalidade, muitas famílias cristãs até, que lidam com a nudez com muita naturalidade. Mas eu hoje vou falar para você, em 12 anos de projeto social, eu não recomendo que se trate com a nudez dessa maneira. Por quê?
Hoje a gente está num tempo de muita erotização, muita mesmo. E a criança, ela não dá conta de ver tudo isso, né? Então, assim, de certa forma, é muita informação. Eu acho assim, se a gente pode evitar, é melhor. Claro, se viu por acaso, não adianta também fazer um escândalo, né? Sim. Tratar isso como uma coisa horrorosa. Não é. É um corpo, né? A gente também não tem que tratar isso como uma coisa pecaminosa. Um tabu. Mas não deve também tratar disso como uma coisa banal. Não é. Eu vejo, e principalmente é abusivo para criança, uma criança que, isso acontece muito, uma criança que dorme no mesmo quarto que os pais fazem sexo. Meu Deus. É abusivo, porque por mais que a criança não esteja acordada, ela está recebendo essas sensações, essas vibrações, cheiro, e isso fica no inconsciente dela. Aquilo está sendo registrado. O cheiro, o barulho. E quem garante que ela não vai acordar e ficar de olho fechado? Exato. Quem garante que ela não vai acordar? Eu conheço muitas pessoas que me falaram, eu acordei e fingi que estava dormindo. Conheço muitas pessoas. E isso é extremamente abusivo. Por isso, talvez, essa relação nessa passagem bíblica, ela causa esse assustamento, né? Essa reação assustada do filho, né? Talvez por conta disso, porque assim, é algo que para a criança, para o filho, é algo invasivo, né? Sim. Então assim, tem a naturalidade da nudez, sim, eu acredito que nós não temos que tratar o corpo como uma coisa errada e pecaminosa. Claro. Mas também não devemos banalizar isso, porque há uma brecha muito grande. E essa brecha se dá ao fato de que quando você naturaliza demais, isso é um prato cheio para Satanás. Prato cheio para abusador. Porque ele vai falar que isso é natural, então se você tá tudo bem, e é assim que acontece. Desculpa, mas é assim que acontece. É assim que acontece os abusos, é no ambiente familiar, 80% dos casos. Eu já ia te perguntar ambiente familiar, não é fora de casa, não é com uma pessoa estranha, não é com uma pessoa de fora do ambiente familiar, é padrasto, é pai, é avô, é tio, é tia, é mãe, é vó, não é uma pessoa estranha. Então a gente tem esse tabu de que é uma pessoa estranha que vai vir querer ficar nu na frente dele. Não! Vai ser uma pessoa que está dentro de casa. Sim. Né? E que vai usar dessa naturalidade para se favorecer. Né? O ambiente é dele, né? Exato. Vai se favorecer. Isso é terrível. E eu cheguei nesse texto porque eu pesquisei modelos de paternidade que eu não quero ter. Como eu não tenho filho, que louco. Eu fui pesquisar pais que eu não quero ser. Então, por exemplo, eu não quero expor meu filho à nudez como Noé expôs o filho dele. Por quê? Noé expôs o menino e o filho dele, eu não sei qual a idade do filho, enfim. Não fala, né? Não fala. Mas ele foi amaldiçoado para sempre. E a maldição dele é sempre de serviço e pesada. Ele vai ser dominado, ele vai ser castigado. É pesado. Pesado. Agora, ele teve... Eu não quero nem entrar nos três aspectos do descobrir ou nudez do seu pai. Sim. Mas aí eu andei pelado na frente do meu filho, da minha filha. Eu tô trazendo para ela algo que ela não precisa. Não. Então eu trago maldição para ela. Isso. Então outros aspectos da paternidade, por exemplo, a omissão, então aí outros assuntos. Mas... E falando sobre paternidade, Thiago, fazer um gancho sobre paternidade, eu acho que assim, o grande problema também, a estatística que a gente tem de abuso, como eu te falei, é muito alta de pai e padrasto. Altíssima. Pai e padrasto. Ao contrário, padrasto, pai. Em termos de estatística, primeiro lugar padrasto, segundo lugar pai, depois vem tio, primo, avó, mãe, etc. Mas os dois primeiros são padrastos, pai. Padrasto muitas vezes é chamado de pai por essa criança. E aí o que acontece? E eu percebi isso ouvindo essas mulheres. Elas têm... As pessoas que sofreram abuso por um pai ou por um padrasto têm muita dificuldade de enxergar Deus como pai. Sim.
Como um pai amoroso. Fere a paternidade de Deus. Fere a paternidade de Deus. Porque ela fala assim, se Deus é pai e eu tive esse tipo de pai que me abusa, se aproveita de mim, não serve pra mim. que fica excitado ao me ver, Meu Deus. ou eu não quero esse Deus, eu não quero esse pai. Sim. Se é esse tipo de pai que eu tenho, então é esse tipo de relação que eu vou ter com ele, então ela sai fora. Sim. Então assim, e aí é um problema que eu tenho lá no projeto muitas vezes, né? Eu tenho que desconstruir essa imagem masculina, vamos até dizer Sim, da masculinidade, porque a gente lida com várias questões, né? Uhum. É desconstruir essa masculinidade. E aí lá no projeto eu tenho outros homens que elas podem olhar como referência e entender que não é todo homem que é assim. Sim. Para ela poder enxergar que Deus pode não ser assim. É terapêutico. Cara, processo. muito. E longo. Aham. Porque ela precisa acreditar de fato que isso Sim. existe. A gente teve um convidado que falou sobre isso. Ele não teve o pai. Aham. E aí quando ele ia orar, ele orava a um Deus juiz, um Olha Deus isso. Senhor, um Deus que é rei sobre todas as coisas, mas não Como um Deus pai. pai. E aí Ele ele não sabe casou qual e é a a esposa relação. dizia, paizinho querido, e é toda sentimental. Uhum. Ela teve uma figura paterna positiva, Amorosa. amorosa, que ensinou padrões e que revelou Deus para ela através das suas atitudes. Então ela ia orar, ela se derramava como uma criança de colo no colo do pai. Sim. E ele não conseguia, e ele foi entendendo. A Sim. terapia e o tratamento ajudou ele Sim. a ressignificar esse processo. Sim. Mas já era pastor. Nó. Gente, é longo, um caminho longo. Então, assim, é muito sério. Muito sério. O assunto que nós abordamos no mês passado, a gente devia falar o ano dá inteiro pra sobre falar. ele. Sobre Dá pra paternidade, falar. falar Muita o ano gente inteiro. ferida com a paternidade. Muita gente. Muito. Em todas as esferas. Exato. E aí, gente, passando aqui só para avisar que se você quiser contribuir com o nosso ministério, o QR Code é esse aqui. De antemão, já oro pela sua vida e Deus abençoe grandemente você. Passando para 3 avisos. Se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Vamos fazer desse lugar aqui um lugar de edificação de vidas, então vamos mandar o vídeo para todo mundo, para que todos recebam o que a gente está recebendo. E não se esqueça de ler a descrição do vídeo, porque tem muita informação importante, seja de contato com o convidado, seja de contato conosco. Deus abençoe, bora pro vídeo. Assim como a pedofilia não estava aqui no nosso... Você falou sobre estupro. O estuprador, ele também é clínico, é psiquiátrico ou é só desvio de conduta, de caráter? Não chega a ser tratado como Não é uma doença? Não chega a ser tratado... Claro, pode uma pessoa ter outros tipos de transtornos na sexualidade, que é aquela pessoa que ela não consegue controlar a própria sexualidade, né? Um ninfomaníaco, né? Existem, que também tem tratamento, né? Mas pouquíssimas pessoas procuram tratamento. Pouquíssimas pessoas. Porque a gente tem uma cultura, Thiago, Brasil principalmente, que é bonito ser um cara pegador. Sim. É uma questão de status. E aí, se a gente for adentrar e aí profundamente, quem sustenta redes de tráfico de crianças e adolescentes são pessoas que têm muito poder e querem mostrar esse poder tendo relação com o menor, pagando por isso. Comprando isso. Então existe muito mais uma questão de autoafirmação, de uma masculinidade, de um dizer que eu pego quem eu quiser pegar. Eu tô com vontade, eu vou lá e faço. Eu sou acima da lei. Eu sou acima da lei. Que manda é o meu prazer. Se eu tô com vontade... Porque assim, sabe o que eles falam muitas vezes? Um delegado falou isso pra mim. Às vezes chega um cara lá, de 40 e poucos anos, e fala assim, mas foi ela que ficou me provocando. Cultura de estupro aqui no Brasil é muito forte. Outros lugares também, mas no Brasil em especial. Aí, ficava passando só de calcinha na minha frente. Sabe quantos anos a pessoa que passava na frente de calcinha? 5 anos. Então o cara acha que uma criança de 5 anos passar na frente dele estava provocando a sexualidade dele. E ele foi criado da maneira que, se ela passou na minha frente e está me provocando, eu tenho que fazer. Então você vê que tem também uma questão cultural. Sim.
Tem uma questão muito forte cultural, Sim. não só psiquiátrica, Claro. mas existe uma que porque é o caráter, né? É a pessoa que acredita que se ela não fizer, ela não vai ser homem. Não Sim. tem ele, não vai ser. E eu até ia perguntar para você, nas abordagens do projeto, vocês abordam sobre tráfico infantil. Sim. Como é isso no Brasil? Vamos falar só do Brasil ou no estado? Sim, Como é que sim. vocês... Então, que dados vocês têm sobre isso? a gente tem tido hoje, né, pouquíssimos dados. Por quê? A gente tem alguns casos relatados, né? Tráfico humano mesmo, né? A gente tem alguns casos, por exemplo, da menina ser enganada na internet, falar que vai para um lugar para fazer determinadas coisas, Sim, chega lá e descobre que é outra coisa. Descobre que é para fins sexuais, sim. né? Isso existe muito e o nosso estado ele está nessa rota, está na rota bioceânica. É uma rota de Também por causa da muito fronteira? tráfico, muito tráfico também de caminhões. Então ela tem muita passagem de pessoas para as regiões onde também tem muita venda dessas pessoas, dessas meninas. Só que por que é subnotificado? Porque eles fazem de um jeito que parece que ela foi por vontade própria. Só que ela é seduzida, enganada, ela não tem condições. E muitas vezes a própria mãe assina. Por isso que não denuncia. Por ignorância completa. Por ignorância. E aí ela pode reclamar o quê, se ela que assinou? Ô, Viane, eu ouvi uma ministração de uma missionária que esteve no Pará, na Amazônia. E os pais vendendo as crianças de 9, 10 anos. Sim, muito. Sair do culto arrasado. Fica. Mas é muito, tem muito. Porque você olha as crianças no culto e na igreja, as meninas, né? São Os pais bonitinhas, levam tudo de vestido, a coisa mais linda do mundo, as crianças e tal, os menininhos. Eu fui no casamento agora, o menino tava de All-Star. Oh, meu Deus. O outro tava de botininha, de colo. E aí, não fecha na minha cabeça. Alguém vendeu o próprio filho. Não vou nem chamar de pai, esse genitor, essa genitora, que vende essa criança por causa de uma cesta básica. Sim. E infelizmente isso tem muito no nosso país. Tem vários documentários que mostram essa triste realidade. E é o que eu falo pra você. Existe uma questão cultural também de poder que mantém esse tráfico funcionando. Porque existe. Por isso ele é subnotificado. subnotificado. Porque tem muita gente de poder envolvida. Muita gente de poder. Então, o que acontece? As próprias pessoas que deveriam estar combatendo são possivelmente que estão consumindo esse produto. Eu que escrevo a lei. Exato. Eu sou o legislador. Eu que prendo, eu que compro, eu que vendo. Meu Deus. É difícil. Mas tem muito. A gente atendeu alguns casos de mulheres que foram vendidas. Não cheguei a atender o caso de alguma criança ainda na idade infantil, né? Já atendi mulheres que na infância tinham sido vendidas, mas não atendi nenhuma criança que passou por isso. Já atendi casos de, assim, da irmã trocar ela por droga. Tipo, em troca de droga... Não pode levar. Leva a minha irmã. Isso já atendi. E, enfim, é dificílimo, né? Atendo ainda. Mas essa configuração de tráfico, que é levar a pessoa para outro lugar para fins sexuais, só atendi a adultas que tinham passado por isso, seja na vida da infância, seja na vida adulta. Existe uma forma de combater ou de prevenir? O tráfico, você fala ou a violência? Sim. A informação, eu acho que é a melhor coisa, né? Esse tipo de situação. Vou só te interromper, porque assim, eu percebo que algumas coisas acontecem quando você tem níveis intelectuais mais baixos. Níveis de instrução mesmo. Sim. Não da pessoa que tem deficiência intelectual, mas a pessoa que tem... ela menos tem baixa instrução, baixa informação. E aí, quando a gente anda na periferia da cidade, você vê essa sexualização que a gente está falando. Sim. É terrível. Você vê crianças
de 9, 10 anos Sem monitoramento nenhum. se portando como mulheres. Sim, Meninos também. sim. Então, tem uma relação entre a baixa escolaridade, a baixa nível intelectual com abuso, com tráfico infantil e etc. Com o tráfico mais. Com o tráfico mais, mas com o abuso não. Por que que eu falo isso? Com o tráfico, muitas vezes, está relacionado à questão financeira. O tráfico, em geral, está relacionado à questão financeira, Sim. né? Então, muito mais... envolve muito mais esse engodo, né? Olha, eu vou levar seu filho para jogar futebol bola. no outro lugar. Não, olha, ela vai ser uma modelo. Assina aqui que eu vou fazer um book. E aí descobre que é outra coisa. Então, quem tem esse interesse de assinar um documento para ganhar em dinheiro com a filha, muitas vezes é quem está precisando. Então, fato, com relação a isso, mais o tráfico. Porque o abuso não. Porque o abuso ele acontece em todas as classes sociais. É silencioso, né? Muito silencioso. Mas acontece em todas as classes sociais. O abuso, sim, de todas as formas. E aí, o projeto atende crianças, atende pessoas vítimas de abuso, de tráfico humano, Exploração exploração sexual. sexual. Eu anotei aqui sobre abandono e rejeição porque você é psicanalista. Sim, E aí, tá ligado a ao assunto todo, né? sim, também Então, tá. quais são, com relação ao abandono, à rejeição, o que tem acontecido de fato no nosso estado, né? Que é onde nós estamos. A gente tem uma ausência muito grande da paternidade. Sim. Então a gente tem um abandono muito grande dos filhos. A gente tem um alto índice de mães solteiras. Isso já demonstra o abandono afetivo desse pai. E isso gera consequências psíquicas, sim. Então gera consequências emocionais negativas, né? Esse sentimento de não ser amada pelo pai ou de não ser amada pela mãe, ele é prejudicial para o bom desenvolvimento cognitivo do ser humano. Então, quando há um abandono, há uma rejeição clara, sim haverá consequências. E quem vai colher é a vítima, não é quem abandonou. Não é quem abandonou, infelizmente. E a gente tem um alto índice, sim, no nosso estado, na nossa capital, de mães solteiras. Muitas mães. Lá no projeto eu tenho 2 pais. Só 2, o resto é mãe. 2 pais solteiros. Não chega nem a ser solteiro. Mas são os únicos 2 pais presentes, de fato presentes. Só tenho 2 pais. Presentes com qual eu converso, 2. O resto é só mãe. Eu tenho 60 crianças. Crianças e adolescentes. 99% Exato. não tem pai. Não. Não é que não tem, né? Não, sim. Ausente, né? Completamente ausente. Completamente ausente. Os altos Órfãos de pais vivos. Isso, meu Deus. Os altos índices de divórcio na nossa cidade e que tem no nosso país também gera na criança esse sentimento de rejeição e abandono? Sim, sim. Mas hoje, assim, vendo também o alto índice de violência doméstica, você pensa, o que é pior, né? Meu Deus. Tá tudo O que é ligado. pior? Que é Eu pior? vou te perguntar agora sobre essa Humanidade violência da precisa de mulher. ajuda, Vai, pergunta próxima. Um assunto vai puxando o outro. Meu Deus. Porque você age ativamente contra a violência que é feita contra a mulher. Sim. E tudo isso está ligado Sim. ao abuso infantil. Uhum. Eu vi um vídeo, inclusive tá no projeto, no destaque do projeto. A mulher bate na filha. Eu não sei quem, eu não esqueci, eu não vi o nome dela. E ela tá contracenando com ela mesma. Ela fala assim: eu bati você pelo seu bem. Isso. E ela fala assim: obrigado, mamãe, porque eu vou casar com um cara que vai me bater, mas vai ser a única forma de eu entender que ele me ama. Que ele me ama. E eu vou bater nos meus filhos também. Pra eles saberem que eles são amados. É difícil. Mas é isso, a gente criou uma sociedade baseada na violência, né?
E a gente pode combater isso. Eu Pornografia acredito. também ocupa. Tem Sim, um lugar muito fundamental nisso aí. Muito. Onde o corpo é banalizado de todas as formas, né? Ele pode ser violentado, ele pode ser aproveitado, ele pode ser descartado. Ou seja, não tem valor nenhum, né? Você não tem valor. Então, é muito importante a gente entender e mudar. Eu acredito numa mudança. Eu acredito que seja possível mudar se todo mundo Sim. puder ajudar, né? A gente mudar em pequenas coisas, sabe? Por exemplo, de ensinar que não existe esse negócio de bater porque eu te amo. Não existe. Não existe. Nem mentira, né? Assim, a mentira, por exemplo, é uma coisa, né? Sim. Ah, eu menti pelo seu bem. O que é isso? Sim. Você tá negociando, não é? Não, eu não acredito. E aí, mas tem que educar. Tá, existem muitas formas. Você já tentou todas as outras formas de educar? Sim. Se você tentou todas as outras formas, não funcionou, quer tentar a varinha, tudo bem. Você consegue fazer isso sem ira. Você consegue bater no seu filho, doente, né? Sem espancar ele, sem machucar ele. Aí tudo bem. Mas acontece que não é isso que tem acontecido. Como o projeto, como atende uma mulher dessa, nessa condição de violência doméstica? Porque o feminicídio eu não vou falar nele, porque já aconteceu, já foi consumado, a mulher já morreu. A gente tá, vamos falar para prevenir, para evitar que chegue nesse lugar. Uma coisa que, infelizmente, eu já vi, são mulheres que se recusam a denunciar ou a lutar. Sim. E aí fica protelando. E isso é uma coisa que acontece muito no meio evangélico, né, Tiago? Infelizmente. A gente tem feito um trabalho bem legal junto com a União Feminina, né? E uma coisa que a gente tem feito, levar esse assunto para a União Feminina, que às vezes são senhoras que estão se submetendo a relacionamentos extremamente tóxicos por acreditar, não, porque eu tenho que ser submissa. Irmã, sim, você tem que ser submissa, mas você sabe qual que é o papel do seu marido também? Né? Que é amar a igreja assim como Cristo amou, amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Ele tá amando. E se ele estiver amando assim como Cristo amou a igreja, é fácil submeter a ele. Se ele não você vai tá, estar sempre na mesma missão. Exatamente. Agora, se ele não tá, se ele tá descumprindo, se ele tá desonrando a própria palavra, e ele tá, como é que a palavra fala quando a gente pode, ele está repudiando você. Sim. Quando ele te bate, quando ele te estupra, quando ele te maltrata dessa maneira, ele tá te repudiando. E ele não tá agindo como Cristo ordenou ele. Porque é difícil infelizmente. Falar. Você falou, o tema é pesado, porque fala sobre estupro dentro da igreja. Você fala, não, isso não acontece. Imagina, acontece. Porque o apóstolo Pedro fala assim, coabitai com elas, com ela, com o entendimento. Então, coabitar com o entendimento é entender que, eventualmente, minha esposa não tá... Tá afim. Ela não tá disponível. Tá com TPM. Enfim, ela, é outro ser humano. É. Então, eu não posso ultrapassar esse limite. Sim. Porque ultrapassado esse limite uma vez, respeito foi quebrado. Exato. E qual o relacionamento que sobrevive nessa configuração? Mas, infelizmente, né, as nossas igrejas estão recheadas de casos como esse. E aí, dando essas palestras, a gente fez lives, né, Brasil inteiro. Sim. Várias mulheres procuraram a gente, chorando, Thiago, chorando, porque ela falou assim, foi libertador entender que Deus não concorda com isso. Porque aí, no entendimento delas, talvez, tinha um pai abusivo, tinha um pai agressivo, entende que Deus é assim também, que o marido é assim também. Então ela vai entendendo Deus como um Deus carrasco e ela vai aceitando essa agressividade como sendo, que eu quero ser amada, porque a mulher quer ser amada, só o que ela quer. Por que Deus não manda ela, por que não fala mulheres amai vossos mães? Porque mulher ama facinho, entendeu? Manda o homem amar, é natural, amar é natural. Então ela ama facinho.
Aham. Só que ela não entende que amar também envolve respeito. Ela tem essa dificuldade. Sim. Precisa ter o respeito, né? Então, uma mulher que ela tem uma vivência lá atrás de relacionamento abusivo com o pai, ela vai se submeter a um relacionamento desse. E aí é libertador quando ela percebe que Deus é amor. Porque na cabeça dela, tá, Deus é amor, mas isso que eu sinto não é amor. Uhum. Porque a figura terrena que representaria o Tá próprio me Deus machucando, tá me invadindo, tá me obrigando a fazer coisas que eu não gosto. Às vezes, não é nem só. Às vezes ela tá até afim de ter relação com o marido, mas ela não quer ter uma relação daquele jeito, Sim. né? Muitas mulheres, ai, mas eu não gosto de sexo oral, meu marido me força. Falou, amado, se você não gosta, você tem que falar pra ele que você não gosta. Ela não é obrigada, Claro. né? E às vezes, dentro dessa relação, há essa invasão. Não, Sim. você tem que fazer porque eu tô mandando. Não, Sim. porque a gente E aí é marido e cultura- mulher. Uma cultura do mundo diz que se você não presta assistência, você abre concorrência. Isso, Como se- você vê como se a nossa você- cultura é terrível? É a cultura do estupro que você falou É a agora. cultura do estupro. Você obriga a mulher a fazer o que ela não quer em função dela não ser traída, hipoteticamente. Exatamente. Porque o cara não tem Que caráter. aí ela ama. Porque o cara ela não faz tem qualquer caráter, ela é coisa. obrigada a fazer o que ela não quer. Exato. Aí ela se submete. Olha, Vai longe a conversa, né? e aí, gente, passando aqui só para avisar que se você quiser contribuir com o nosso ministério, o QR Code é esse aqui. De antemão, já oro pela sua vida e Deus abençoe grandemente você. Passando para 3 avisos. Se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Vamos fazer desse lugar aqui um lugar de edificação de vidas, então vamos mandar o vídeo para todo mundo, para que todos recebam o que a gente está recebendo. E não se esqueça de ler a descrição do vídeo, porque tem muita informação importante, seja de contato com o convidado, seja de contato conosco. Deus abençoe, bora pro vídeo. Mas eu queria que você falasse um pouco, antes da gente terminar, sobre se vocês enfrentam casos de crianças que tentaram autoextermínio. Sim, muitos. Crianças. E como é que inclusive. lida com isso? Eu nem vou falar dos adultos. Vamos falar das crianças, né? É muito difícil, assim, é triste demais, né? Mas olha, tem tido um caso por semana. A minha média é essa. Um caso por semana. Meu Deus. Infelizmente, de crianças e adolescentes. Não, uma criança de 10 anos no mês de agosto. Porque aí revive e não sabe como lidar. E, infelizmente, a gente tem muitas ferramentas na internet que uma criança não devia saber como fazer isso, mas eles sabem, né? E essas informações chegam até eles, infelizmente. E a gente teve casos recentes de crianças mesmo de 10 anos de idade, uma menina linda, ela foi parar no hospital do CTI por tentativas graves, não foi uma tentativazinha de um cortezinho no braço, né? Não, foi uma coisa bem grave. Então, assim, tem sido muito recorrente. Uhum. Eu vejo que, claro, há muito excesso de informação numa criança, né? Porque a morte não tinha que ser uma opção para uma criança, né? Claro. Não tinha que ser uma opção, mas infelizmente vem como uma opção de resolver o problema. Mas assim, a gente tem que acolher. Graças a Deus a gente nunca perdeu ninguém. Amém. Graças a Deus. Tinha uma adolescente, gosto de contar esse caso, para mostrar para as pessoas que a gente não deve desistir de ninguém. Porque assim, é uma pessoa que tem esse comportamento, ela cansa. Ela cansa quem tá perto. E eu tive uma adolescente lá que ela tentou mais de 50 vezes. Só no SUS ela tinha mais de 50. 50 vezes. Só no SUS. Tentou de Fora as todo que jeito. não foram registradas. De todo jeito que você Meu imaginar. Não vou nem citar pra não dar ideia em ninguém. Aí, cara, deixa eu te verdade. contar. Essa menina ficou internada muitas vezes no nosso lar. Ficou internada muitas vezes em hospitais. Toma medicação. A própria mãe desistiu. Falou, olha, eu não dou conta, eu desisto. Eu não consigo mais. Cansa. E cansa mesmo, sabe? Sim. Eu fico imaginando, por exemplo, Uhum. só vou te interromper um pouquinho. Eu fico imaginando se o pai chega num psiquiatra e fala assim, olha, sua filha tem tendência ao autoextermínio, o seu filho tem. Você vai pra casa, você guarda
Tudo. Você guarda, Você guarda, não guarda, dorme, guarda, você guarda, não guarda, dorme. guarda, guarda. Luz, e não sei o que, e chave. É tudo. Aí a vida muda dessa Muda. pessoa absurdamente. Muda. Porque tudo é motivo. Tudo. Não é só objeto cortante, não enfim, é muita coisa, né? E é cansativo, porque a pessoa às vezes fala que não quer, mas ela não consegue, né? E aí esse caso, só para dar esperança para as pessoas, Claro. a gente insistiu no processo terapêutico com ela. E 3 anos após processos terapêuticos, ela teve uma virada de chave, né? Ela conseguiu ressignificar. E hoje ela é uma confeiteira de mão Glória cheia, a tem Deus. uma família, ela casou, tem um filho, coisa mais linda. Tem os sofrimentos dela? Tem, porque Todo você não mundo tem. apaga. Lembra do vídeo que você não apaga? É isso, não apagou. Ela aprendeu a lidar com ele, né? Ela aprendeu a ver aquilo ali sem sofrer. Sim. Ela aprendeu que tem pouco espaço na memória dela. Então, enfim, é lidar com aquilo, né? Então, ela é uma menina assim, cara, ela é muito talentosa e tá super bem. Então, por que eu tô contando isso? Porque por mais cansativo que seja, há esperança e a gente não pode desistir. Sim, e também não pode minimizar a dor de ninguém. Muitas vezes, Isso é importante. você vai pegar uma pessoa que passou por anos de estupro pelo próprio pai e vai ter uma reação X. E às vezes você vai ter uma pessoa que teve uma única situação de um vizinho e foi só um toque. E ela vai ter uma situação, uma consequência terrível de, às vezes, de uma ideação suicida constante, de um comportamento autodestrutivo constante. E ela não consegue lidar com aquilo. É menor do que a outra? Não. É cada um sofrendo do seu jeito. Então lá ninguém é menor, ou maior, ou sofreu menos, ou sofreu mal. Isso tem que ser tratado assim ou assado. Cada um é tratado na sua individualidade. E é de um respeito absurdo com a Exato. pessoa, A dor com da a pessoa. vítima. É. Ô Viane, eu queria que você falasse como a igreja, como a religião, como a igreja pode contribuir para que a gente minimize situações como essa de abuso infantil, de tráfico humano, de violência contra a mulher. Como a igreja pode se posicionar? Quais ferramentas, o que a igreja pode fazer por isso? A gente precisa entender que o abuso existe, acontece, né? A cada 8 minutos uma criança é abusada no Brasil. De cada 5 meninas, uma vai sofrer abuso sexual. Isso dá 25%. É muita coisa. É muita coisa. Então a gente precisa, em primeiro lugar, entender que isso é um problema que vai acontecer dentro da igreja, ou que já acontece. A igreja não está isenta, então? Não está isenta. Isso não é uma questão que, infelizmente, acontece. E o fato de acontecer por uma pessoa cristã, aí a gente pode ir para um outro gancho, o abuso espiritual, que existe. Muito. O abuso espiritual é terrível, quando a pessoa se favorece do fato de ter uma liderança espiritual e cometer esse ato. Né? É mais difícil ainda dessa criança lidar com Deus. Isso não acontece com adulto. Eu já sei de histórias absurdas de pastores e de pastoras. Eu nem quero entrar. Se a gente fosse entrar nesse assunto, é o assunto. Eu não quero. Mas enfim, isso acontece muito. A gente não pode ignorar o fato de que isso pode acontecer dentro da própria igreja. Não podemos ignorar o fato de que pessoas dentro da igreja estão sofrendo por causa disso e por isso não conseguem se relacionar com Deus. Então o que a gente precisa fazer? Trabalhar a prevenção, sem medo. Temos que trabalhar a prevenção, porque o corpo foi criado por Deus, o corpo não é o templo do Espírito Santo. Aí a gente não vai falar do corpo? Sim. Então a gente precisa falar disso, a gente precisa falar para as crianças. Tem literaturas cristãs que falam sobre isso. Né? Tem literaturas que podem baixar lá no nosso perfil no Instagram, eu vou falar dos seus livros agora, que a gente pode usar como ferramenta de prevenção nas igrejas, entendeu? Mas não ignorar o fato de que existe.
Sim. A Viviane é autora de 4 livros, né, Viviane? 4? 4. Infância Amputada. Esse é um livro bem legal para quem trabalha em contexto de igreja, porque ele fala muito sobre o discipulado de vítimas de abuso. Ah, que legal. É bem legal para quem trabalha em contexto de igreja. O outro é Meu Corpo, Meu Amigo e Estrelas na Cabana. Fala sobre abuso também. Então, o Estrelas na Cabana e Meu Corpo é Meu Amigo são 2 livros que estão para baixar gratuitamente lá no meu Instagram. Uhum. Esses livros, eles podem ser usados quantas vezes vocês quiserem. Pode baixar o livro, pode baixar, tem atividade para fazer. E dá para fazer com crianças de 6 até 12 anos. Dá para aplicar. É fácil de entender e, então e tem a linguagem. Dá para os pais. Tem vídeo no YouTube. Eu não sei como contar, eu não quero imprimir. Tem o vídeo, você passa o vídeo, você não gosta, eles gostam de YouTube, pronto, tem o vídeo. Criança gosta. Tem o vídeo em Libras, inclusive, tá, gente? Pra galera de Libras. E o outro é Depressão e Suicídio em Busca do Sentido da Vida. Eu senti necessidade de falar desse assunto, né? Esse é um e-book, ele é mais curtinho, né? E até baratinho. Sim. E é um e-book curto que eu fiz na época da pandemia, porque muita gente tem passado por situações, em especial no momento de isolamento, né? Sim, parece que trouxe à tona todas as dores. Parece. A impressão que eu tenho é que todas as dores, todas. Da unha encravada, né? ao... Eu vi uma irmã na igreja e ela chorava porque ela falava de uma dor que ela sentia como se fosse agulhada. Isso. E essa dor como é que eu falo isso? A mãe tentou aborto com uma agulha de crochê. Olha, eu acredito. E ela sentia dor e vai nesse processo e conversa, um processo dentro do Veredas. Uhum. Eu acredito. E aí ela... Eu acredito. Não sei se ela lembrou, eu não sei qual termo que a gente usa, mas isso fez sentido para ela e ela eu acredito. Orou liberando perdão e foi ressignificar isso com a mãe. Eu acredito que a gente sente. Porque tudo fica registrado no nosso inconsciente. E tem um lado positivo também. Uhum. Eu tenho um colega que falava com o filho na barriga. Ele conversava com ele. E aí, quando o neném nasceu, ele tá chorando, aquele rolo todo na sala de parto. E ele falou: Filho, papai tá aqui. O gurizinho Paulo ficou quietíssimo. Papai ele tá reconheceu aqui. A voz. Então, existe tem o negativo, tem o positivo. Sim, claro. Tudo a gente tem como fazer bem feito. O Daniel teve no podcast comigo aqui. O Daniel falou sobre paternidade, sobre os aspectos. O Daniel é professor da rede pública. Então, o que você falou sobre pornografia, o Daniel já comentou também. Porque viu no celular de um adulto, caiu lá um vídeo e foi replicar, o coleguinha foi replicar. Nossa. Então, os cuidados que nós adultos temos que ter. Então, assim, a paternidade deve ser uma escolha. Sim. Deve ser uma escolha. Se é meu filho natural, é minha escolha. Se não é meu filho natural, eu tenho que agir como José. Sim. Que foi o pai de Cristo na Terra. José adotou Jesus. Legal isso. E ninguém fala sobre isso. Olha, que verdade. Ninguém fala sobre isso. Super. José foi o pai, ensinou um ofício, adotivo, cuidou, deu a vida, levou pra fora, trouxe. Que lindo. José, eu acho lindo o sistema. Eu tô... eu acho lindo. Então, assim... Sou super a favor. Você precisa escolher ser pai. Sim. Não é fazer só, é escolher ser. Sim. Para que a gente não tenha crianças nessa condição. Para que a gente não passe a ter números cada vez maiores de tentativa de autoextermínio de crianças. Sim. Que é muito triste. Quando o Reis trouxe esses dados, eu fiquei aqui. Não é possível. Você acha que não, né? Não é possível, não. Infelizmente é possível. E que a gente consiga levar isso. Viviane, se alguém quiser te levar para palestrar sobre esses assuntos e quaisquer outros que você tenha, como é que faz?
O Instagram é uma ferramenta que eu uso bastante, então vale a pena entrar lá. Eu vou deixar o arroba da Viviane aqui, o do projeto também. Do projeto, isso, a gente usa bastante. Lá no link da bio da Viviane tem os livros, o gratuito, e tem os pagos, que o valor é irrisório. É uma ofertinha. É uma ofertinha. É irrisório mesmo. O projeto também tá aí. Recebe Se alguém quiser doações. contribuir, como é que faz? A gente recebe doações. A gente está precisando bastante ultimamente, Thiago, de doações para itens, para a gente ter um bazar lá agora. Tem uma loja física. Então a gente tem uma loja física, então as pessoas podem doar itens para que a gente possa estar vendendo lá. É bem legal isso, né? Pode também doar alimentos, roupa infantil, calçados. Posso doar material de higiene? Pode doar o que você quiser. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Pix de lá. Isso, legal. Vou deixar o endereço do projeto. E se alguém tá de fora, quer mandar alguma coisa para cá, pode mandar também. Alimento, roupa. Eu recebo, sabia? Tem uma mulher lá de São Paulo que manda doação de roupa. Amém. Então eu vou disponibilizar isso aqui, porque o sentido de tudo isso é ser canal. Você precisa doar para mim. Que é para quem está exercendo o ministério. É um ministério, é serviço. O ministério é serviço. Sim. Então, eu queria que você fizesse as considerações finais a respeito de tudo que a gente falou e do projeto, para a gente caminhar. Se quiser falar sobre o texto que a gente leu. É mesmo, não falamos, né? Mas acho que assim, a gente precisa ter uma visão. Esse texto, ele fala muito Tô sem óculos. É verdade. Fala muito da gente ter uma visão de dar vista aos cegos, roupas de festa ao invés de cinza, né? Porque a gente trabalha muito com pessoas que estão machucadas, feridas e que precisam de um abraço estendido. Às vezes, essa paternidade que a gente falou aqui, você pode exercer mesmo não sendo um pai de sangue. Verdade. Às vezes, sendo uma pessoa que mostra que nem todos os homens são abusadores, nem todos os homens são aproveitadores. Isso já vai ser muito importante. Sim. Então, mostrar a diferença na vida de uma criança, sendo você um bom pai para o seu filho, e ter uma outra criança olhando você ser um bom pai para o seu filho, para sua filha, isso já vai inspirar essa criança. Falar, nossa, existem pais que são bons. Existem maridos que não batem em suas mulheres. E aí isso já vai causar um impacto, né? Então, entender isso. Para você, mulher que sofreu, está sofrendo uma violência, precisa de ajuda, pode entrar em contato conosco também através do nosso site, do nosso Instagram, @Projeto Nova, nos contatos que o Thiago vai deixar aqui para vocês. A gente pode te ajudar, fazer encaminhamento, te orientar. Se você não quer procurar a gente, mas sabe onde procurar ajuda, procura uma ajuda terapêutica. É importante a gente entender. Os psicólogos, né, tem uma formação técnica, né, muito boa e que vai te ajudar. Não é só orar e ler a Bíblia, tá, irmã? É sério isso. É importante a gente trabalhar essa questão cognitiva e emocional dentro da gente. Claro, oração, a palavra é capaz de transformar. A verdade liberta, com certeza, né? Amém. Mas o processo terapêutico, ele nada mais é do que também verbalizar algo, né? Então, é importante você procurar um tratamento sério. E se você também se identificou, olha, eu tenho essas compulsões sexuais, eu sinto desejo por criança, eu sinto desejo, um desejo incontrolável por pessoas, sexual, procura ajuda também. É muito sério, é melhor que você procure ajuda, se trate, do que você chegar a cometer um ato que vai ser devastador para o resto da vida, da história de uma pessoa. Então, jamais permita que isso aconteça na história do seu filho, da sua filha, ou de uma criança perto de você. E se isso acontecer com uma criança, você souber que aconteceu uma violação de direitos com um menor de 14 anos, principalmente, saiba que você vai estar cometendo crime se você não denunciar. Então, denuncie, não tenha medo de denunciar, porque é seu papel enquanto cidadão
enquanto brasileiro, é seu papel enquanto cristão também. Ser firme com a palavra, ser firme com a justiça, porque a injustiça é algo terrível de lidar também, terrível. Então a gente precisa ser muito firme, não ter medo de fazer denúncia. No começo eu tinha muito medo, sabe, de denunciar. Ai, mas essas pessoas são poderosas, as pessoas vão vir atrás de mim. Cara, essa conversa lorota do diabo no seu ouvido. Seja firme, a verdade está sempre do nosso lado. E Deus age na verdade. Deus não vai agir na mentira, no engano. Deus age na verdade. Então esteja alinhado com a verdade, se comprometa, seja firme que Deus vai te honrar. Amém. Amém? Amém. O versículo que ela falou, Isaías 61:1, eu vou ler para a gente terminar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Todos os que Esse choram. é o nosso Tem uma ministério. versão que fala consolar os que choram. Consolar os que choram. Muito obrigado, você ficou conosco até agora. Se inscreva no projeto, siga lá no Instagram, tem canal no YouTube, tem o Instagram, tem Facebook tem também. o Facebook também, em todas as plataformas. Siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo com outros pais, outras mães, com outros pastores, com todos, para que todo mundo, para que os olhos sejam abertos. Nosso papel aqui é ser canal para que a informação chegue e que as nossas igrejas, o povo de Deus, o reino de Deus seja impactado e que a gente seja uma igreja acolhedora, uma igreja restauradora, uma igreja que está aqui para pregoar o ano aceitável do Senhor. De verdade, floresça onde o Senhor te plantou e não fuja daquilo que Deus chamou para fazer. Deus te abençoe. Uau, que bom que você chegou até aqui. Um privilégio para mim ser instrumento e ser canal para que chegue conversas como essa na sua casa e você seja tão edificado quanto eu sou. Eu já te agradeço. Eu falei do QR Code, tá aqui. Se você quiser fazer parte desse ministério, contribua conosco com qualquer valor. Toda oferta é bem-vinda. Também quero te agradecer. Se você já se inscreveu no nosso canal, cara, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, essa é a oportunidade. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta essa publicação, ajuda muito, porque quanto mais curtidas tiver, mais o YouTube entende que isso aqui é importante e entrega para outras pessoas. E compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha com as pessoas, para que todos recebam e sejam edificados como nós temos sido até agora. Deus te abençoe, um abraço, até mais.